Oi pessoal, estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, e sobre uma portaria do Ministério da Economia que saiu no finalzinho de 2022, redefinindo quais são as atividades alcançadas por esse programa. Em 2021, por conta da pandemia e dos efeitos negativos que ela causou na economia, o governo federal encaminhou para o parlamento e foi aprovada a lei que institui esse programa, o PERSE, que basicamente trouxe, na verdade, a possibilidade de negociação de dívidas e principalmente a concessão de um benefício fiscal, né? A isenção dos 4 principais tributos incidentes sobre as atividades econômicas, né? Imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social, PIS e COFINS. Essa lei reduziu a 0 a alíquota desses tributos. Lá no artigo 2º, parágrafo 2º dessa lei, está dito que cabe ao Ministério da Economia, por meio de um ato infralegal, definir ou listar quais são as atividades econômicas alcançadas por esse benefício. E assim foi feito. Saiu uma lista inicial com uma série de atividades, levando em conta o CNAE, né, o Código Nacional das Atividades Econômicas dessas empresas. Bom, as empresas desses setores beneficiados se animaram e começaram a se organizar para passarem a usufruir desse benefício, desde que cumpridos os demais requisitos que estavam previstos na lei e nos outros atos normativos infralegais que foram editados pela Receita Federal, especialmente. O problema é que no finalzinho de 2022, o ministro da Economia, o então ministro Paulo Guedes, editou uma portaria redefinindo quais seriam as atividades alcançadas por esse benefício. Na verdade, essa lista foi reduzida. Algumas atividades, eu diria várias atividades, foram excluídas dessa lista. E isso causou uma certa surpresa negativa para essas empresas que até então estavam beneficiadas, né, por esse programa. A partir daí, muitos questionamentos começaram a surgir se essa portaria nova, agora do final de 2022, se ela seria legal ou não, no que se refere a essa restrição, né, essa diminuição do tamanho da lista, ou melhor, sobre essa exclusão de diversas atividades da lista beneficiada. Aqui no escritório, inclusive, recebemos algumas consultas em relação a isso. O fato é que, se a lei que criou o programa autoriza, permite, delega ao ministro da Economia o poder, a competência para definir quais são as atividades alcançadas pelo benefício, me parece que, do ponto de vista formal, né, o veículo utilizado foi correto, né? Ele, ministro da Economia, o então ministro Paulo Guedes, editou essa nova portaria e, portanto, redefiniu a lista, excluindo algumas atividades. Então, do ponto de vista formal, não há o que se discutir. Bom, a pergunta é justa essa exclusão de diversas atividades? Ela é constitucional? É legal? A meu ver, sim, existe um problema com essa exclusão e com a imediata aplicação dessa portaria. Ao excluir as atividades, essa exclusão ela só poderia valer a partir de 2024, por força do princípio da anterioridade anual. Vejam, várias atividades já estavam beneficiadas, já gozavam dessa isenção, né, tributária, essa alíquota 0, que durante o ano de 2022, e repentinamente elas foram surpreendidas com a revogação da isenção, ou a revogação do benefício em relação a elas. Isso me parece que vai de encontro à ideia, ao princípio de segurança jurídica, portanto também uma ofensa aí ao princípio da anterioridade. Então, nada contra a exclusão em si, no entanto, o ponto que fica aqui para reflexão é a partir de qual momento essa exclusão poderia produzir efeitos. A meu ver, somente a partir de 2024. É lógico que a Receita Federal não vai aplicar essa exclusão somente a partir de 2024. Ao contrário, vai começar a aplicar desde já a partir de 2023. E é nesse ponto que surge uma oportunidade para aquelas empresas que estão se sentindo prejudicadas, né, de poderem recorrer ao judiciário para que o seu direito seja garantido, ao menos em relação ao ano de 2023. É uma excelente oportunidade também para os advogados que militam nessa área, né? Então, fica a dica para as empresas: procurem um profissional da confiança de vocês, procurem um advogado, uma advogada tributarista, e para os colegas
que atuam nessa área, que militam nessa área, fica a dica aí dessa excelente oportunidade tributária. Forte abraço, tchau!